Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso comentário 25º domingo do tempo comum, ano B, São Marcos, 45º encontro. No Evangelho de São Marcos, Jesus continua sua subida para Jerusalém. Novamente, Jesus anuncia o que irá acontecer lá. Ele será morto, ressuscitará ao terceiro dia. Enquanto Jesus fala de paixão, morte, os discípulos pensam em poder, têm sede de poder e saber quem é o maior dentre eles. Eles não entendem Jesus e ficam pensando em vaidades, num poder que oprime. Nós devemos nos converter. Jesus é o Messias da cruz, não o Messias do poder político e econômico. Seguir Jesus para Jerusalém requer nova mudança de ótica. Os discípulos e a igreja não são alternativas para o mundo. A alternativa se impõe como uma das possibilidades de construir o mundo e cai então nas ideologias sedutoras, destruidoras da dignidade humana, pois enquanto privilegia uns, exclui outros, que se tornam não importantes para o jogo do poder. Os discípulos e a igreja são diferenciais para o mundo. Dão qualidade para o viver em Cristo, os valores do Evangelho. Esta ótica do poder passa então para o serviço. A antífona de entrada é uma profissão de fé cristológica, de consagração plena e total de vida a Cristo Jesus. Jesus é a salvação do povo eleito. Ele atende nossas necessidades e tribulações, visto que ele, como Deus, não é surdo às realidades vividas pelos discípulos e apóstolos. Jesus é Deus conosco, Deus para sempre, por toda a eternidade. É nessa perspectiva que nós vamos celebrar. A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, e depois versículo 17 a 20. É uma exortação para que possamos amar a sabedoria, pois o justo é perseguido sempre pelos injustos, isto é, não observantes da lei, da Torá. Os injustos aqui são os ímpios, aqueles que não são pios, e que, conhecendo a Deus e seus mandamentos, vivem como se Deus não existisse. Desprezam os mandamentos, perseguindo assim os justos, por se sentirem incomodados pela vida do justo. Os ímpios querem armar ciladas para os pios, os justos, arapucas para pegá-los, a fim de espionar a vida deles, visto que ele age conforme a lei e a Torá, a observância dos mandamentos de Deus, segue as tradições. Os ímpios, ao contrário, perseguem os justos, visto que a vida dos justos e pessoas honestas incomodam os ímpios, desmascaram a impiedade dos maus, daqueles que não seguem a lei de Deus. A vida do justo, seu modo de viver, censura o comportamento dos ímpios. Para o ímpio, a morte irá dar a prova definitiva. O justo será torturado no interrogatório e obterá a sentença de morte. Será um conluio para condenar o inocente. Neste processo, o justo provará sua confiança e autenticidade, comprovando ser verdadeiras suas palavras. O destino do justo está nas mãos de Deus. O ímpio quer saber se realmente o justo é filho de Deus, mas isso é uma ironia, visto que o injusto ri da proteção que Deus dá ao justo. Deus vê então assim desafiado. É um cinismo aberto. Os ímpios não levam a sério a Deus, nem a vida do justo.
Assim coloca em prática seus planos contra o justo, aplicando-lhe a tortura e, por fim, de certificar sua mansidão. E, a fim de certificar sua mansidão, matam o justo, comprovando sua residência, a firmeza de seu caráter. Então, depois de torturar o justo, os ímpios procuram fazer com que ele tenha uma morte vergonhosa. A morte do justo se torna a prova definitiva. Assim, o injusto põe Deus à prova, né? E, ao fazer isto, a verdade será revelada. Este texto nos faz recordar da morte injusta de Jesus, onde o justo é torturado e condenado à morte vergonhosa, mas sua morte revela a verdade dos corações e a verdade de Deus, que defende seu Filho. O salmo responsorial é o Salmo 53, 54. É um apelo por socorro divino e é do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 6b. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor quem sustenta a minha vida. O salmista sabe que aquele que crê em Deus só pode ser sustentado por Deus. Ele é criador de tudo, ele é Senhor, inclusive, da vida do salmista e de nós. A primeira leitura é tirada dos versículos 3 e 4. A primeira estrofe. A primeira estrofe do Salmo é tirada dos versículos 3 e 4. O salmista inicia com um pedido de socorro a Deus. A súplica no nome de Deus representa aqui o nome, a natureza, a pessoa do próprio Deus, revelado na aliança. O salmista não tem a quem recorrer. Resta-lhe somente Deus. Assim, ele quer chamar a atenção divina, descrever assim a sua miséria diante de Javé Deus. A segunda estrofe é tirada dos versículos 5 e 6. Inimigos violentos levantaram contra o salmista, atentando contra a sua vida. O que faz o mal não tem espaço para Deus. Está obcecado pelo mal. Só vê destruição. Mas Deus é o amparo do suplicante. Com certeza, só Ele pode sustentar sua vida diante das ameaças daqueles que querem matá-lo. A terceira estrofe é tirada do versículo 8. Diante da proteção divina, o salmista promete sacrifícios espontâneos em ação de graças. Além disso, no templo ele irá louvar a Deus, cantar ao nome do Altíssimo Deus, que livra os homens daqueles que são maus. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 16, ao capítulo 4, versículo 3. Tudo aquilo que se opõe à caridade se coloca contra a verdade. Tudo que faz destruir procede do mal. Aquele que pensa que é sábio, critica, condena, despreza o outro. E assim ele conduz à discórdia e à divisão dentro da igreja, se opondo assim à verdade, tornando-se servidor do mal. A sabedoria verdadeira tem sua origem em Deus, bem do alto, e realiza a vontade divina. Promove a vontade de Deus no mundo, no crescimento da igreja, de seu testemunho no mundo. Deve-se aprender a realizar a vontade divina, encontrando assim a verdadeira sabedoria, que produz frutos bons. Aquele que pensa que pode atingir a sabedoria pelos seus próprios esforços, não irá dar frutos diante de Deus. Tiago apresenta os 8 sinais da verdadeira sabedoria: pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia,
cheio de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. A justiça só tem frutos onde se constrói a paz e a semeia na igreja e no mundo. Onde não há justiça, há violência e não se alcança a paz. A raiz da falsa sabedoria trazem frutos perniciosos, isto é, contendas, discórdias, brigas. Tem sua origem nas injustiças sociais, que geram discussões violentas, descontentamentos, discórdias entre os cristãos, expressando motivações egoístas e terrenas. Toda boa dádiva, todo bom dom vem de Deus. A paz do mundo se funda na paz de Deus. Os cristãos só se livram da escravidão se vencerem seus desejos descontrolados, reivindicações egoístas. Os propósitos egoístas estão fadados ao fracasso, levando assim à construção do ódio, descontentamento e, por fim, a morte. Daí, quando se pede, não recebe, porque pede mal. Pede para satisfazer paixões desordenadas. Orações feitas são para dar seguimento às vontades. As orações que eles fazem são para dar seguimento às vontades egoístas e desejos terrenos, que não vê o outro como irmão, mas inimigo a ser abatido. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Podemos dividir em 4 partes. A primeira parte se trata da movimentação de Jesus na Galileia, no espaço geográfico, versículo 30. A segunda parte, Jesus anuncia sua paixão e morte e ressurreição, versículo 31 e 32. A terceira parte, Jesus indaga aos discípulos aquilo que eles discutiam no caminho, versículos 33 e 35. A quarta parte, Jesus ensina aos discípulos sobre o maior na igreja, dando um exemplo, versículos 36 a 37. Primeira parte, Jesus caminha pela região, subindo para Jerusalém, versículo 30. Jesus atravessa a Galileia, toma seus discípulos à parte, pois quer ensiná-los. Ao concentrar em seus discípulos, Jesus, como mestre, quer preparar-lhes para ser fonte e modelo da igreja. Jesus então caminha às escondidas, instruindo os discípulos. A segunda parte, versículo 31 a 32. Jesus instrui os seus discípulos sobre o segredo do Filho do Homem. Ele afirma que ele, o Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens. Ele sofrerá ação. Ele não se entrega, mas será entregado nas mãos dos homens que o matarão. Eles vão tentar eliminar Jesus. Os homens se refere aqui aos romanos. Ele já havia dito que seria entregue pelas autoridades judaicas, anciãos, chefes dos sacerdotes, doutores da lei. Marcos capítulo 8, versículo 31. Agora afirma que será entregue nas mãos dos romanos, que irão matá-lo, isto é, os homens. Sua morte será dolorosa, eles o matarão. Ele é tomado e se deixa morrer, morre livremente, se entrega livremente. O Filho do Homem, ao aceitar sua morte, realiza a tarefa messiânica, colocando-se nas mãos do Pai. Mas a morte não é o fim. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Este é o Jesus de São Marcos, aquele que se perde, e converte sua derrota em princípio de vida, ressurreição. E isso se torna exemplo para aqueles que querem seguir Jesus. Enquanto os homens usam de seu poder para matar Jesus, o Pai
revela o poder de ressuscitá-lo, opondo-se assim ao poder da morte dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o sentido e alcance daquilo que Jesus dizia. Apareciam então dois caminhos. De um lado, Jesus, que apresenta sua entrega como lugar da presença divina e princípio da igreja. De outro lado, o caminho dos discípulos, que cada vez mais não entende Jesus, e que fará com que Jesus, no final, será abandonado por todos. Marcos capítulo 14, versículo 12 a 72. Enquanto Jesus revela o seu mais profundo segredo, criando nos discípulos uma comunidade que aprendem seu segredo e como vencer, e como também exercer o discipulado, nós vamos ver que, de outro lado, a incompreensão dos discípulos, que deveriam aprender com o Mestre, não aprenderam ainda. Os discípulos nada perguntam a Jesus. Primeiro, porque não entenderam. Depois, porque têm outras pretensões diferentes de Jesus. Na terceira parte, Jesus pergunta sobre o que eles discutiam no caminho. Versículo 33, 35. O que discutiam os discípulos no caminho? A pergunta de Jesus faz calar os discípulos. A pergunta é: o que discutis pelo caminho? O silêncio é gritante. Enquanto Jesus fala de morte e ressurreição, os discípulos discutem quem era o maior no meio deles. A casa ali é sinal da intimidade familiar e também sinal da igreja. Jesus destacou a necessidade de dar a vida pelos outros. Capítulo 9, versículo 31 a 32. Mas os discípulos entenderam de forma diferente. Jesus não cria um grupo ou seita de sábios, de justos e santos, mas cria uma igreja, casa, onde os maiores são os menores. Aqueles que criam verdadeira humanidade são aqueles que se entregam nas mãos dos outros para ser servidor. Não são os que dominam, nem se impõem, mas aqueles que oferecem sua vida. São servidores, se colocam nas mãos dos outros. Mesmo assim, os discípulos não entendem. Jesus deve ser mais claro. Jesus vai desmascarar a falsidade de construir uma igreja, casa, família, sustentada pelo poder. Os discípulos têm de aprender na igreja, isto é, que o primeiro, isto é, aquele que exerce uma função da igreja, deve ser o último, isto é, o servidor de todos. Se a pessoa então tem o desejo de ser o primeiro, esse desejo de ser o primeiro deve fazer com que ele não se apegue a poder humano nem terreno, mas o primeiro só pode ser primeiro porque é servidor de todos, se coloca a serviço de todos. É o serviço que caracteriza o primeiro, não o poder nem a posição. Os discípulos se acham importantes. Jesus inicia, então, agora a quarta parte, versículos 36 a 37. Para exemplificar o que foi dito, Jesus toma uma criança e coloca no meio de todos. Tomar uma criança. Existiam crianças naquele tempo sem famílias, órfãos, sem casa, sem afeto. E Jesus declara o sentido que essa realidade tem na igreja. A essência da igreja é de suscitar o campo de vida, de suscitar uma autoridade e afeto que serve, que se doa. A autoridade se manifesta no serviço, não no poder. É um centrar-se nos necessitados. O problema na igreja não se soluciona sabendo quem domina dentro dela.
nem quem controla ou organiza o poder de ensinar e servir na igreja. Mas o sentido da igreja é a centralidade do outro, o menor, para a partir dele ver que Deus quer resgatar a vida de todos. E esse resgate começa a partir dos mais excluídos e fracos. A igreja deve acolher e se encontrar nos acolhidos. A igreja não é um grupo de dominadores, de teólogos autossuficientes, de sábios, de anciãos, doutores da lei. Não é um sindicato, nem uma sociedade de sacerdotes, de poderosos e influentes. Não. Não é lugar de burocratas do sagrado, nem de funcionários. A igreja é, antes de tudo, o lugar das crianças, pequeninos, que encontram acolhimento, são honrados, respeitados e queridos. Acolher a criança é acolher Jesus. A criança é presença real de Jesus, a partir da fragilidade delas. Ao acolher a criança, se acolhe Jesus. Ao acolher Jesus, acolhe o Pai, princípio e fim de toda a obra da salvação. A conversão é o caminho para se voltar a Jesus e reconhecê-lo no mais frágil. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 118, 119, versículo 4 e 5. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Que seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Este salmo é uma celebração da lei divina, é do pós-exílio da Babilônia. A igreja comungante recebe Jesus na Eucaristia, se torna um sacrário vivo de Jesus, portador de Jesus. Por isso é chamado, é uma vocação, a observar os mandamentos de Jesus, isto é, o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.